Vamos então nos acomodando, elevando os nossos pensamentos, acalmando o coração, a mente. Vamos agradecer às equipes espirituais que prepararam esta casa para a nossa chegada. Vamos agradecer também ao nosso mentor individual, este amigo e protetor que está sempre conosco, nos amparando. Vamos nos ligar a Joana de Ângeles, a mentora desta casa, a irmã Rosário, as freirinhas que nos recebem com tanto amor e carinho. Vamos nos ligar a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. E junto a ela, vamos nos ligar a Jesus, nosso mestre querido, e agradecer por todos os seus ensinamentos e exemplificações. Vamos então ao Pai, agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Pedimos licença para receber o palestrante de hoje, o senhor Vanderlei, com muito amor e carinho. Boa noite, queridas irmãs e irmãos em Cristo, que seu amor nos envolva e que suas bênçãos se derramem sobre nós. Peço escusas aqui pela nossa presença hoje, que deveria ser da Estela Mares, mas ela adoeceu e nos pediu que fizéssemos a sua substituição. Para que não houvesse uma solução de continuidade a respeito do assunto, nós faremos prevalecer o mesmo tema, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. E aqui então a gente fica pensando, misericordiosos, o que é misericórdia? A gente procura no dicionário, a gente descobre que misericórdia é compaixão, é nós nos penalizarmos diante de certas situações que nos comovem. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 7. E aqui então nós vamos fazer menção a duas parábolas que Jesus nos conta e que nos dá uma ideia do que representa realmente a misericórdia de nosso Pai. Porque quando se fala em misericórdia, então nós pensamos então em compaixão. Isso realmente é verdade. Mas eu vou demonstrar, ou procurar fazê-lo a vocês, de que a misericórdia propriamente dita de Deus tem um requisito a mais. Então vamos ver duas situações. A primeira é aquela parábola famosa do bom samaritano, aquele homem que foi assaltado e machucado pelos ladrões e deixado à beira da estrada quase à morte. E ali então o narrador nos diz que passa um sacerdote, dá uma olhadinha, fica penalizado, condoído, pleno de compaixão e vai embora. Passa um levita, a mesma coisa, há compaixão, há dó, há pena, mas não toma nenhuma atitude. E aí vem o samaritano. E aqui é importante que nós nos lembremos que samaritanos e judeus eram inimigos figadais. Eles se odiavam de morte. Então vejam, Jesus colocou um samaritano para mostrar que quando o coração é bom, não importa os sentimentos que se tenha por essa ou aquela nacionalidade ou tipo de pessoa. E ali o que aconteceu?
aquele samaritano também teve compaixão. Mas qual é a diferença que transformou essa compaixão em misericórdia no sentido divino? É a atitude, é realmente a entrega, porque o que ele fez, ele tratou daquele homem ali caído, fez o que lhe foi possível, pensou os seus ferimentos, entregou ao estalajadeiro e disse ainda: cuide bem dele, se faltar algum, eu vou deixar algum dinheiro, e se faltar algum, na volta eu acerto. Então vejam que atitude que esse homem toma. Então aqui estamos entendendo que misericórdia é aquela compaixão com um gesto a mais, com uma atitude positiva. Não é só nós nos condoermos diante dos fatos que nos emocionam, mas nós tomarmos alguma atitude para que esse fato se modifique. Uma outra passagem muito importante também nesse sentido, e que é mais característica ainda de demonstrar da misericórdia de Deus, o que ela representa, é na parábola do filho pródigo. Todos vocês conhecem aquela história do menino que pediu a parte dele da herança, caiu no mundo, gastou tudo, e quando ele estava já na miséria, sem mais nenhum tostão, ele estava alimentando porcos. E para que nós entendamos, alimentar porcos para o judeu é o animal que ele mais abjeta. O judeu nem come carne de porco. E o que era pior, ele dizia: estou aqui alimentando os porcos e não me é permitido nem comer da ração que eu dou a eles. E ele pensou bem: puxa, lá na fazenda do meu pai, um jornaleiro, que é aquele diarista que trabalha lá, tem direito a casa, comida. Puxa vida, eu sei que eu errei, pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, mas vou a ele pedir perdão e dizer a ele: pai, não mereço mais ser chamado de teu filho, mas quero que me aceite apenas como um dos teus empregados. E voltou para casa. O que ele não sabia é que naquele dia que ele saiu de casa, ele se perdeu no fim daquela estrada para cair no mundo. O pai viu, se despediu dele, e todas as tardes o pai chegava naquela estradinha, olhava ao fim dela com a esperança de que aquele filho retornasse. E ele fez isso por muito tempo, até que um dia ele olha no fim da estrada e eis que o seu filho surge. E o filho então corre para abraçar o pai, mas o pai não esperou. Ele correu também para abraçar o filho. E nessa altura o filho, cumprindo o que havia prometido, disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não mereço mais ser chamado de teu filho, mas trata-me apenas como um dos teus empregados. E aqui a gente raciocina da seguinte forma: quando a gente tem um filho que aprontou alguma, quis a parte dele, caiu no mundo, de repente se deu mal e volta para casa, nós teríamos todo o direito de dizer para ele: escuta, você não quis a tua parte, você não torrou tudo que tinha direito, não era isso que você queria? Então, olha, a porta da rua é serventia da casa, meu. Você escolheu o seu caminho. E esse pai agiu dessa forma? De jeito nenhum. Aqui é que entra a demonstração da misericórdia da graça de Deus. Porque esse pai simplesmente abraçou e beijou esse filho e disse a ele o quê? Filho, tu estavas perdido e fostes encontrado. Tu estavas morto e reviveste. E chamou então os seus empregados para que trouxesse as melhores roupas e calçados e anéis e joias para aquele filho, porque ele estava perdido e foi encontrado. E aí então pediu até que se matasse o bezerro gordo. E o que era o bezerro gordo para nós entendermos a história? O bezerro gordo era um bezerrinho tratado a pão de ló, que ficava lá estabulado, reservado para um dia que houvesse um grande acontecimento, uma coisa excepcional. Então aquele bezerro tão bem tratado, aquela carninha tão especial, seria dado aos convidados. E o que o pai faz? Na volta desse filho, manda matar o bezerro gordo também. E aí o que acontece, como todos nós sabemos, aquele micróbiozinho do ciúme, da inveja, né? O outro irmão que estava lá trabalhando na fazenda, vê aquele alvoroço todo, chama dos empregados: escuta, o que aconteceu aí? Que visita tão importante é essa que está na sua casa? O empregado simplesmente diz: é o teu pai que está feliz da vida, porque o teu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu, e ele mandou matar o novilho gordo. Nossa, quando falou isso, o filho ficou possesso, chegou lá para o pai: pai,
Esse meu irmão pediu tudo o que queria, gastou do jeito que queria, se mandou, eu fiquei aqui ao teu lado, trabalhei durante esse tempo todo, você nunca me deu nem um cabrito para eu fazer um churrasquinho com os meus amigos. Agora vem esse irmão que acabou com tudo e você faz essa festa toda, como é que é possível uma coisa dessa? E aqui então, esse pai na posição de Deus, que Jesus nos quer dar o exemplo, ele dá uma lição neste filho e diz exatamente isso: filho, tu estás aqui comigo e tudo sempre foi teu, não há o que reclamar, mas o teu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu, então é natural que façamos uma festa para ele. Então essa realmente é a verdadeira misericórdia, é aquela misericórdia que ultrapassa a compreensão, que ultrapassa um simples perdão e que faz muita coisa além de tudo isso, como esse pai fez pelo seu próprio filho. Então vejam que quando Jesus nos diz a respeito das suas atitudes, que nós devemos nos dar bem com os nossos irmãos, em algumas passagens, por exemplo, olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, olha: reconcilia-te o mais cedo com o seu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz, e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionado. Eu te digo em verdade que não sairás até que tenhas pago o último ceitil. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Então veja a importância que Jesus dá ao perdão, para nós nos reconciliarmos uns com os outros enquanto estamos a caminho. E o que é este caminho? Este caminho é a nossa viagem encarnatória, é o caminho que nós estamos fazendo aqui, para que não sejas levado à prisão pelo ministro da Justiça. E que prisão que é essa? A prisão será tantas reencarnações necessárias que nós teremos aprisionados neste corpo carnal, para cumprirmos realmente essa reconciliação que nós não tivemos a coragem de fazê-la enquanto estávamos aqui no primeiro momento. E vejam que não é apenas isso, ele diz assim e acrescenta: se tiveres que trazer a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ao pé do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois retorna para apresentar a tua oferta a Deus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Então aqui ele diz, porque antigamente era costume se fazer assim um altar muito grande no templo, e todos os habitantes da cidade compareciam ali uma vez por mês para trazer a sua oferta a Deus. Cada um trazia aquilo que lhe ditava o coração. Um trazia um produto da sua lavoura, se era lavrador, outro trazia um belo carneirinho, se era um pastor, e assim por diante. Então Jesus está dizendo que esta oferta que todos ofereciam a Deus, nenhum valor teria se alguém estivesse guardando alguma mágoa, algum ressentimento em seu coração. Que se isso estivesse acontecendo, deixa a oferta ali do ladinho do altar, não coloque em cima do altar para oferecê-la a Deus, antes vai e reconcilia-te com teu irmão. Aí sim é que realmente nós estaremos agradando a Deus, aí é que nós estaremos praticando a verdadeira misericórdia. Então quando ele diz aqui, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Agora aqui vem uma frase assim, que realmente chama muito a nossa atenção, e foi dita pelo próprio Jesus a respeito dessas nossas tratativas com aquelas pessoas que estão à nossa volta, e pelas coisas que de vez em quando um faz conosco, dessa ou daquela forma, e a gente reclama, e a gente chia. Olha que Jesus nos fala: se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 7, versículo 14 e 15. Pode ir lá conferir que são as palavras de Jesus. E ele diz em mais de uma oportunidade: passarão o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. Então, gente, nós não podemos guardar esse ressentimento dentro de nós, essa mágoa. Nós realmente devemos praticar essa misericórdia que Deus nos dá. Não é simplesmente nós dissermos assim: não, eu já perdoei.
fulano, eu já esqueci o que ele fez. Gente, essa é uma primeira parte da nossa misericórdia, mas há aquela segunda parte que é a atitude. Então, quando Jesus fala que nós procuremos ajudar aos outros para que eles não pequem mais, para que eles não errem novamente, então essa é a verdadeira misericórdia, é nós praticarmos realmente, nós estarmos conduídos com as situações que a gente vê, mas não ficar só conduído com a situação. E aí, o que você fez? Que atitude que você tomou? Você viu alguém com fome, você viu alguém passando necessidade, se encheu de pena, se condoeu, e aí? Você foi lá e procurou ver o que você poderia fazer, deu algum alimento, providenciou alguma roupa? Pois é, essa é a verdadeira misericórdia. É realmente aquela maneira de nós nos condoermos, de nós termos uma compaixão, mas logo em seguida que nós tenhamos também uma atitude. E aqui ele reforça muito com relação ao perdão. E aqui, quando ele diz assim, bem-aventurados os que são misericordiosos, o Evangelho já nos diz assim. E logo em seguida, ele diz assim, onde é que está? Eu juro para vocês que está aqui, viu? Então o texto. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre tu e ele, e se ele te ouvir, terás ganhado o teu irmão. Aí então, nessa altura, Pedro chega e pergunta para ele, mas mestre, quantas vezes perdoarei meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Então, Pedro aqui já estava querendo colocar um limite nas vezes que nós devemos aplicar esse sentimento tão fabuloso ensinado por Jesus. Mas olha a resposta maravilhosa que o nosso mestre dá. Eu não vos digo, Pedro, que devas perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aqui então, para quem gosta de fazer conta, multiplicou e chegou a 490, fala, então quer dizer que em 491 a gente pode cair de pau, não é? Não é nada disso. 70 vezes 7, na época de Jesus, no linguajar do seu povo, queriam dizer 3 coisinhas, infinitas, incontáveis, inúmeras vezes. Ou seja, não é para nós ficarmos contando as vezes que nós perdoamos, mas sim perdoarmos sempre. E essa lição Jesus nos dá exatamente no momento em que ele foi injustiçado, que ele foi crucificado sem ter culpa nenhuma, foi abandonado por todos e na hora que ele teria tudo para mandar todos para qualquer lugar bem longe, ele simplesmente eleva o seu olhar ao Pai e diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então é importante que nós saibamos também que todos aqueles que estão à nossa volta, eles não sabem exatamente o que estão fazendo, porque quem sabe o que está fazendo, segue esses ensinamentos de Jesus, age sempre com essa misericórdia no seu coração e perdoará sempre. Por isso é que o perdão é alguma coisa que, se guardado dentro do seu coração, há um princípio de física que diz o seguinte, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se você guarda no seu coração o ressentimento, a bronca, o ódio, a raiva, não cabe lugar para o amor. Ou você põe um, ou você põe outro. E aqui então está se propondo que nós tiremos esse peso do nosso coração e coloquemos dentro dele o amor. E colocando dentro dele o amor, é a maneira de nós sabermos perdoar o nosso próximo. Eu sempre tive muita dúvida, assim, quando eu li alguma passagem da Bíblia, principalmente na criação do mundo, que diz assim, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí a gente dá uma olhadinha em volta, vê tanta injustiça, vê tanto desamor, vê tanta coisa errada, falou, mas onde é que está a semelhança do homem para com Deus, na verdade? Será que foi algum engano? Não, não foi. Porque, vejam, nós temos alguns pontos em que realmente nós podemos nos assemelhar a Deus. E a gente sempre diz, se errar é humano,
Perdoar é divino. E quando a gente perdoa, a gente tira de dentro do coração um peso tão grande, a gente fica tão leve, que a gente se alça ao ar e a gente chega praticamente próximo do paraíso, bem próximo de Deus, ainda com os pés aqui nessa terra. Isso quer dizer que se em algum momento nós podemos nos assemelhar a Deus, é exatamente no momento de perdão. Porque, como a gente disse, se errar é humano e perdoar é divino, então vamos praticar esse perdão, porque é aquilo que realmente norteia a nossa vida. Então, minha gente, é importante nós usarmos dessa misericórdia, porque aqui diz ainda, olha, a misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Então vocês vejam que Jesus sempre pede que a gente trate com generosidade todos aqueles que estão à nossa volta. E nós, quando temos a nossa parcela de razão, quando a gente descobre que naquele momento somos nós os donos da verdade, que o outro realmente errou de cabo a rabo, a gente chega e grita, esperneia, xinga, porque a gente tripudia, porque nós estamos com a razão. E aqui é exatamente esse momento que Jesus nos diz que nós devemos tratar ao outro com generosidade e com doçura. E por que tudo isso? Porque nós vivemos aqui sob a égide de uma lei fabulosa, nos transmitida pelo próprio Deus, que se chama lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. Isso quer dizer, minha gente, como diz o nosso velho e bom Chico Xavier, que nós somos livres para semear tudo o que nós quisermos, aonde nós quisermos, do jeito que nós quisermos. Mas presta atenção, a colheita é obrigatória e é só sua. Então, gente, por que na hora que a gente está com a razão, nós queremos espalhar o nosso poder, a nossa raiva, a nossa bronca? E nós estamos nos esquecendo que nós somos também imperfeitos, tal qual todos que estão à nossa volta. Aqui não existe a perfeição. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, porque nós não alcançamos esse estágio ainda. Então, nós estamos aqui para errar muitas e muitas vezes. Ora, na lei de ação e reação, como é que é? Se eu tripudio sobre aquele na hora que eu tenho razão, o que acontecerá quando ele, numa outra oportunidade, tiver toda a razão do mundo e vier para cima de mim? Vamos ficar nos pegando a tapa, uma briga de foice em corredor escuro? Não, gente. Nós devemos respeitar aquele que está do nosso lado. E principalmente por uma ótima razão. Nós temos que entender que as pessoas que convivem conosco, elas não têm o mesmo grau de formação, não têm o mesmo grau de informação e de formação, de conhecimento, de tudo que transforma uma pessoa num ser humano, igual. Cada um tem a sua fase. Há muitos que passaram por aqui, trocentas vezes encarnados, alguns que podem estar chegando agora e tiveram menos oportunidades, ou seja, aprenderam menos. Os próprios cientistas nos dizem que para um homem aprender tudo que a humanidade sabe hoje, ele teria que viver no mínimo 1000 anos. Ele não teria como, numa única encarnação, aprender tudo sozinho. E por isso, vamos respeitar as limitações daqueles que estão do nosso lado. Se aquele não está fazendo ainda tudo do jeitinho que a gente quer, não é porque ele não quer, muitas vezes é porque ele não pode. Ele ainda não tem a capacidade de tudo isso. Como é que nós vamos exigir de alguém alguma coisa que ele não tenha para dar? Você já viu alguém dar alguma coisa que não tenha? Lógico que não. Então sejamos tolerantes, sejamos pacientes, sejamos compreensivos com todos aqueles que estão à nossa volta, porque do outro lado da medalha, na lei de ação e reação, quando nós cometermos exatamente faltas muito semelhantes a essas, os outros serão condescendentes, serão pacientes, serão tolerantes, e é assim que nós vamos levar a vida em paz. Quem é que quer viver em paz aqui? Todos nós queremos viver em paz. Agora, gente, paz, você pode ir no açougue, acabou, vai na padaria, não tem mais, vai na feira, não acha. No supermercado, ninguém ouviu falar. Não, paz é algo que você constrói interiormente. A partir da sua capacidade de entender, de perdoar, de compreender aqueles que estão à sua volta e de tolerar as coisas que façam errado. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, deixarmos de ser perfeccionistas.
Quantos de nós não ficam olhando um filho, o marido, a esposa, a sogra, o cunhado, o vizinho? Eu queria que fosse assim, o que se fosse assado, que ele... Gente, nós não vamos reformar o mundo. O mundo é isso que está aí. Cada pessoa tem os seus talentos, tem os seus defeitos, tem algumas qualidades, como todos nós. Então aceitemos esse mundo do jeitinho que ele é. Aqueles que a gente percebe que estão um degrauzinho abaixo da gente, vamos procurar instruí-los, trazê-los até o patamar que felizmente nós já conseguimos alcançar. Mas quando a gente olha para cima, a gente vê um Divaldo, vê um Chico Xavier, vê todo esse pessoal que aprendeu muito mais do que nós. Puxa vida, vamos lá ler todas essas obras, fazer cursos e aprender com eles para nós nos tornarmos melhores. Porque se a gente se torna melhor com aqueles que estão acima, nós podemos dar mais instruções ainda àqueles que estão abaixo. E vocês sabem que Deus preservou 2 situações em que Ele quer a participação do ser humano. 2 situações fundamentais para a humanidade. A primeira é a criação. Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem, não é passado, é presente, porque Deus cria o homem. Cria o homem a cada momento que um óvulo se junta com o espermatozoide. Mas vejam como Deus quer a nossa participação. Se o homem e a mulher não se juntam, não tem nova vida. Se amanhã cedinho os 7 bilhões de habitantes aqui resolvessem fazer a greve do sexo nos próximos 100 anos, daqui 100 anos nós estaríamos numa terra desabitada. Então Deus quer a nossa participação. É lógico que depois que junta o óvulo com o espermatozoide, o milagre que chega esse corpo maravilhoso, a nossa inteligência, é Deus que faz, mas Ele quis a nossa participação. E aqui vem a segunda parte, que é a mais importante. Ele quis a nossa participação na criação do mundo material, mas Ele quer também a nossa participação na salvação do mundo espiritual. Ele quer que cada um de nós se responsabilize por aqueles que estão à sua volta. Aquele que você perceber que está faltando alguma coisa para ele ser uma pessoa melhor, para evoluir, para ele crescer espiritualmente, então você vá do lado dele e se esforce, dê a ele o que ele precisa, seja compreensivo, seja paciente, seja tolerante, e assim nós estaremos salvando o mundo e estaremos salvando também a nós próprios, porque se valoriza muito mais aquilo que nós fazemos pelo próximo do que nós fazemos por nós mesmos. Vamos nos lembrar que o mandamento maior, o mais importante que Jesus nos deixou, qual é? Ame ao próximo como a ti mesmo. Ele não falou isso por acaso. Jesus tinha todas as lições previamente preparadas para nos dar o melhor. E amar ao próximo é a melhor maneira. E pela lei de causa e efeito, então, a gente vai amar ao próximo, vai fazer um bem danado para o próximo e vamos ter a certeza de que todo esse bem vai reverter para nós. Se não for através do próximo, porque ele ainda não tem competência para isso, vai ser por Deus, porque Ele está olhando todo o esforço que a gente faz para tolerar aquela situação, para engolir aquele sapo, para morder a língua e não xingar o outro na hora que a gente acha que tem razão. Deus sabe dos sacrifícios que nós estamos fazendo, e Ele valoriza tudo isso. E um dado muito importante que nós devemos ter em mente: nós só seremos atendidos por Deus no momento que fizermos as nossas orações, se nós formos merecedores de ser atendidos desses pedidos. E o que Jesus fala? Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ele está querendo se vangloriar de ser o bambambam? Não, através de mim, ou seja, através dos meus ensinamentos. Aprendam a perdoar e perdoem sempre. O que ele diz no Evangelho? Não resistais ao mal. E se fosse pouco não resistir ao mal, ele ainda acrescenta: pagai-o com o bem. Essa é a lição que Jesus nos deixa. E Ele fez exatamente isso. Quando Ele tinha tudo nas mãos para poder acabar com esse mundo aqui, né? Ele não fez nada disso, Ele simplesmente sofreu até o último momento, porque Ele sabia que era com a sua morte que Ele faria o resgate dos pecados da humanidade, e Ele se ofereceu em holocausto, se ofereceu em sacrifício para a nossa salvação. Será que de vez em quando nós não podemos fazer um pequeno sacrifício, de dar uma mordidinha na língua, de fingir que não ouviu aquela gozação do outro lá, porque a gente
sabe que há muita ignorância por trás de todas essas atitudes, é assim que nós nos comportamos. Porque os outros podem achar que nós somos bobos, nós somos trouxas, estou te fazendo de tonto, mas tem alguém lá em cima que sabe a exata medida do que você está fazendo, por que e como você está fazendo. Então, gente, não vamos dar satisfação aos ignorantes que nos cercam, vamos dar satisfação ao nosso Pai, porque se alguém pode fazer alguma coisa por nós, é só Ele. E como Jesus diz, o Pai sabe muito bem tudo que vós fazeis em cada momento, de cada sacrifício, de cada situação. Então, simplesmente estamos aqui para fazer essa semeadura e colher esses bons frutos e realmente sermos merecedores dessa misericórdia de Deus. E que Ele nos abençoe a todos. Muito obrigado. E assim, envolvidos nesse ambiente de amor, vamos agradecer os ensinamentos de hoje e colocar em prática tudo o que aprendemos aqui. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade desta existência, agradecer a Jesus por seus ensinamentos e pedir a Ele que continue a iluminar os nossos caminhos. Vamos agradecer ao nosso mentor individual por toda a paciência que tem conosco. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país e nossos governantes. Vamos vibrar pelos doentes, pelos que sofrem, por todos aqueles que neste momento estão precisando de amparo. Vamos mandar nossas melhores vibrações para o nosso lar e para os nossos familiares. Vamos pedir a Deus que nos acompanhe até o nosso lar. Boa semana, boa noite a todos.